Um homem foi preso em flagrante por manter a mulher e os 3 filhos dela em cárcere privado no aglomerado Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte. Policiais tiveram trabalho para encontrar a casa onde as vítimas eram mantidas reféns. Quem tem outras informações agora ao vivo é o repórter Azaf Alcântara. Azaf, boa tarde. Como é que foi o resgate? Ei, Laí, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. O resgate, gente, em si, um alívio, né, Laí? Mas até chegar nesse alívio, gente, pensa numa história angustiante. Eu vou tentar contar e relatar todos esses passos para vocês, porque, olha, parece que os casos de violência doméstica se superam, infelizmente. Que caso triste, gente. Portanto, é isso, né? Uma mulher de 28 anos, com os 3 filhos, uma adolescente de 12, um filho de 2 aninhos e um bebê de apenas 1 aninho, foram resgatados na madrugada da última quinta-feira. Isso tudo aconteceu, gente, depois de um belo trabalho coordenado, uma operação durante toda a madrugada, noite e madrugada, de quarta para quinta-feira, para conseguir fazer esse resgate. Um trabalho belo da Polícia Civil, da Guarda Municipal. E só para vocês terem uma noção, a gente tem até imagens aí, ó, dessas diligências. A Polícia Civil percorreu, gente, pelo menos 9 bairros, 9 aglomerados aqui da região de Belo Horizonte, aqui de BH, para tentar localizar o suspeito, esse homem de 31 anos, e que bom que ele foi preso, tá? No momento em que conseguiram chegar até a casa em que as vítimas estavam sendo mantidas reféns desde o dia anterior. Vou tentar contar aqui, começar do começo, né? Ao meu lado está a doutora Carla Lima, Laíra e pessoal que está em casa, para tentar resgatar essa história, porque tudo, gente, começou na quarta-feira. Nesta quarta-feira, por volta de 7h31 da noite, essa mulher que já estava mantida refém, ela pede ajuda, pede socorro, pega o celular e manda uma mensagem para um projeto da Polícia Civil, porque ela já foi vítima de violência doméstica no passado. Tinha um número salvo no telefone. O que ela faz? Quando esse homem sai de casa, é a oportunidade que ela tem de pedir socorro. Ela vai no celular, encontra esse número da Polícia Civil e pede ajuda. O que a gente pode falar, doutora Carla Lima, é que o WhatsApp, nessas horas, ajudou. Uma mensagem de pedido de socorro fez resgatar essa mulher. Boa tarde para você, parabéns pelo trabalho, obrigado aqui pela entrevista, viu? Obrigada, boa tarde a todos. Na noite do dia 24 de setembro, a Polícia Civil tomou conhecimento que havia uma mulher em cárcere privado em um aglomerado em Belo Horizonte. Por volta de 5h30 daquela data, essa mulher de 28 anos viu uma mensagem no celular do suspeito, que tem 31 anos, que ele estaria pedindo dinheiro para a mãe dele para poder comprar drogas e gastar com joguinhos de azar. Então, como era uma família numa situação de precariedade, que possuía faltas, né, de alimentos para subsistência, ela se revoltou com esse pedido. Então, a partir disso, se iniciou uma discussão. Esse homem muito agressivo durante a discussão, então ela decidiu terminar o relacionamento, né? Ela já havia sido vítima de violência doméstica. No dia 5 de dezembro do ano passado, ele foi preso em flagrante pela prática das infrações penais de vias de fato e ameaça. Ela tinha medida protetiva, ela estava sendo acompanhada pela PVD e como, né, ele tentou reatar esse relacionamento, ela decidiu pôr fim novamente devido a essas ameaças que ele estava fazendo. Um relacionamento, inclusive, de 5 anos. Exatamente, 5 anos, que gerou frutos, né? Uma menininha de 2 e um menininho de 1 ano. Deixa eu voltar nesse caso, doutor, olha só, deixa eu chamar a atenção de vocês que estão assistindo a gente, que é o seguinte, ó. Olha o que a delegada doutora Carla acabou de dizer. Ele, então, por volta de 5h30 da tarde, do dia anterior em que eles são resgatados, manda uma mensagem para a mãe dele pedindo, olha, me dá dinheiro, porque eu preciso entrar aqui no aplicativo de jogos de azar e também para comprar droga, comprar cocaína. Essa mulher vê a mensagem e fica revoltada, a vítima. Exatamente, ela fica revoltada.
revoltada diante dessa situação e decide terminar esse relacionamento. Então, a partir disso, ele disse que não iria abrir mão nem dela e nem das crianças, queria até o inferno atrás dele. Então, ele desfere tapas no rosto dessa mulher, ele chegou a enforcá-la, foram diversas ameaças, ele tomou a chave da residência e os manteve em cárcere privado. Trancou a casa e deixou eles lá dentro. Exatamente, deixou eles lá dentro. Então, por volta de 7 horas da noite, ele saiu dessa residência para poder comprar drogas e para poder fazer o uso dessas substâncias. Foi quando essa mulher aproveitou essa oportunidade, pegou o celular dela, que ele já havia iniciado, né? Ele tinha danificado um pouco o celular dela, aproveitou o que tinha de funcionamento, mandou essa mensagem pelo número do WhatsApp que ela possuía do projeto da Polícia Civil, uma vez que ela já tinha sido vítima de violência doméstica anteriormente. Então, ela já tinha esse número ali salvo, ela teve a oportunidade de mandar mensagem. Exatamente. Então, ela mandou essa mensagem, informou a situação que ela estava. Uma escrivã de polícia estava com esse número naquele momento, começou a conversar com essa mulher e ela dizia que a polícia não poderia ir lá, porque ela estava numa favela, né? Era um aglomerado dominado por facções criminosas e tinha um intenso tráfico ilícito. Então ela teve medo, né, de talvez fazer um burburinho aqui, uma confusão, chega a polícia e ia ser pior para ele e para os meninos. Exatamente, ela tinha medo de represálias por parte dessas pessoas que dominavam aquela região. Ela somente passou algumas informações que ela estava com as idades das crianças, onde as crianças estudavam, e por volta de 10h30 da noite ela parou de responder, porque ela disse que ele estaria retornando para casa e ela estava com pouca carga, então ela precisava desligar o telefone, porque se ele visse essas mensagens ele a mataria. Deixa eu fazer uma pausa até aí, porque olha só, a última mensagem então, gente, foi por volta de 10h30 da noite, que ela fala, olha, na verdade ela não fala, né? Eu não vou responder mais porque o meu marido deve estar chegando. Imagina, gente, a angústia de 7 horas da noite até 10 da noite. E aí um detalhe chama a atenção, ela não deixa um endereço, ela não deixa algo que a polícia consiga chegar rapidamente, não é isso? Exatamente, a gente tinha pouquíssimos elementos para poder, né, tomar qualquer providência. Por volta de 11 horas, o plantão de mulheres foi notificado dessa situação, então a partir disso nós iniciamos todas as diligências necessárias. Sondando possíveis endereços que nós poderíamos estar encontrando, né, essas pessoas. Então, por volta de meia-noite, nós iniciamos o trabalho de campo após fazer essas pesquisas iniciais e de meia-noite até 4 horas da manhã, que foi o horário que ela foi liberta, né, em segurança junto com seus filhos, nós percorremos diversas localidades em Belo Horizonte, diversos aglomerados tomados por facções criminosas, com intenso tráfico de drogas. Passamos pelo Morro das Pedras, Pedreira, no Cabana Pai Tomás, né, que foi o local que nós concluímos, e passando por esses diversos endereços. Então, durante essas diligências, nós tivemos apoio de outras forças policiais, que é importante a gente destacar que não foi um trabalho conjunto das forças de segurança de Belo Horizonte. E durante esse caminho, foi de suma importância uma informação repassada pelo sargento Rafael do 34º Batalhão. Da Polícia Militar, não é isso? Tá, exatamente. E ao apoio da Guarda Municipal, que nos acompanhou, né, no trajeto que nós passamos a ir em aglomerados mais perigosos e nos deu todo o apoio e a gente conseguiu localizar com êxito. Cabe ressaltar que todos esses endereços que foram, de fato, onde a vítima estava era o local de mais difícil acesso. Nossa, imagina. Gente, deixa eu voltar nesse assunto. Imagina, né? De meia-noite, doutora, até 4 horas da madrugada. Qual foi o efetivo? Quantas viaturas ou quantos policiais? Isso contando com Polícia Militar e Guarda Municipal também, né? Sim, exatamente. Da Polícia Civil eram 3, uma viatura, que nós estávamos de plantão, então era necessário deixar uma equipe no plantão, né, para poder permitir o funcionamento do plantão da Polícia Civil. Cerca de 9 guardas municipais, que estavam em 3 viaturas, e a Polícia Militar. Dentre todos que nós, né, tivemos acesso durante as diligências, provavelmente 6 policiais. É porque a gente tem imagens que mostram essa intensa movimentação da polícia em pelo menos 9 endereços. E eu acho que a esperança vai aumentando. Se não bate num endereço, não acha. Bate no segundo, no terceiro, no 9º, até encontrar. Eu acho que deve dar um alívio muito grande. Como é que foi esse momento, doutora, quando vocês chegam? Eu queria que você relatasse o momento em que vocês entram, o que vocês encontram. O homem, né, o suspeito de 31 anos, é preso também. Exatamente. Quando nós chegamos no último endereço, nós tínhamos certeza que era aquele local. Foi necessário
realizar a ingressão naquele local a pé, porque as viaturas não chegavam até lá. Então, assim, passamos por becos e vielas. Difícil acesso, né? Difícil acesso, exatamente. E a partir do que anunciamos, né, a presença da polícia, ele já apareceu de imediato. Então, como nós já tínhamos informações pelas diligências que nós realizamos, que todo momento que esse homem foi preso, ele apresentou resistência e desrespeito com os agentes de segurança, nós sabíamos que ele poderia investir tanto contra a equipe quanto contra a mulher. Nós não sabíamos se ele estava com arma de fogo ou com um instrumento pérfuro cortante. Então, de imediato, nós neutralizamos esse homem, o prendemos para poder ingressar na residência e tentar entender o que estava acontecendo. Nós vimos de imediato essa mulher de 28 anos estava amamentando a criancinha de 1 ano. A adolescente de 12 anos que estava na casa, que não é filha desse homem, mas é filha dessa mulher, estava muito emocionada, né, porque ela vivenciou as ameaças que a mãe dela passou pela noite toda, e as criancinhas muito assustadas. Então, assim, a gente viu a casa em desordem, todo mundo muito traumatizado com aquelas ameaças, aquela situação que eles estavam vivenciando, e o alívio de ter encontrado a polícia ali, e também o medo que ela tinha, né, como a polícia estava ali, ela ficou com medo que poderia ter algum tipo de represália, algum movimento em relação às pessoas que dominavam aquele local. E que bom que não teve. Foram resgatadas, foram acolhidas, trazidas aqui para a polícia, né? Exatamente. Elas foram trazidas aqui para a Polícia Civil, nós fizemos todo o acolhimento inicial com essas pessoas. Assim, os outros passos que nós tomamos, a gente não pode falar para poder preservar a vida dessas pessoas, né? Preservar a segurança delas, né? Hoje, então, tem audiência de custódia desse homem de 31 anos, né? Exatamente. Foi retificada a prisão dele em flagrante pelo crime de cárcere privado e ameaça. E hoje, por volta de 14 horas, ele vai ser submetido à audiência de custódia, em que vai ser decidido ou não pela conversão da prisão dele em flagrante pela prisão preventiva. É isso, eu não posso falar que é um final feliz, porque a gente pensa muito no trauma dessas 3 crianças, né? Dessa adolescente de 12, o menininho de 2, o bebê de 1 ano e da mulher de 28. Imagina o trauma que essas pessoas vão carregar. Acabaram de ser resgatadas, tem o quê? 24 horas que foram resgatadas. A gente torce, então, pela recuperação, né? Principalmente psicológica dessas vítimas. E a gente espera que esse homem seja preso, né, Lair? Mais um caso angustiante e triste que envolve violência doméstica. E eu queria finalizar com essa dica. Mulher, você que está assistindo a gente, está passando por uma situação parecida. Às vezes você está preocupada com o aglomerado que você vive. Porque é um lugar dominado por facções criminosas. O seu companheiro aí faz uso de drogas. Não hesite em pedir ajuda, para eu finalizar aqui, não é isso, doutora? Exatamente. Toda mulher que está em situação de violência doméstica tem que pedir ajuda. Não tem que ter esse receio, porque todas as forças policiais são treinadas para isso. Nós somos treinados de como agir em situações como essas, assim, como entrar num aglomerado que é tomado por facções. Então, esse medo as pessoas não devem ter, porque nós somos treinados para isso e toda ajuda deve ser pedida, porque a gente não pode aceitar que essas mulheres continuem sendo vítimas desses crimes. É isso, muito obrigado pela entrevista, mais uma vez parabéns pelo trabalho da Polícia Civil. Você, vizinho, você que é parente, viu, ouviu alguma coisa, você também pode ajudar, pode denunciar. Ajuda a sua vizinha, ajuda a sua parente. Essa é a principal dica. Lá eu volto com você. Obrigado, Azaf. Um abraço para a doutora também. Parabéns pelo trabalho, porque nesse caso aí foi um trabalho muito bem feito pela equipe da doutora, mas muito bem feito mesmo. De muita coragem, precisão, inteligência. Foram lá, resgataram essa mulher com os filhos, eles estavam correndo sérios riscos, então quero reforçar, não deixe de denunciar, não importa onde você estiver morando, tem que fazer a denúncia, sempre, gente. Converse com uma amiga sua, converse com um parente que você tenha mais confiança e ligue para a polícia, tem equipes preparadas para isso, veja a competência da equipe que fez o que você está vendo aí na imagem, então não deixe de denunciar. O fim da história é sempre o mesmo, é geralmente o crime de feminicídio. Aí não tem volta. Denuncie o quanto antes.